Os dias anteriores à segunda vinda e recomendação à vigilância. Mateus capítulo 24, versículos 36 a 51. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nesses versículos, o primeiro assunto a requerer nossa atenção é o quadro horrendo sobre o estado do mundo quando o Senhor Jesus voltar. O mundo não terá sido convertido quando Cristo voltar. Será encontrado nas mesmas condições em que estava no dia do dilúvio. Quando veio o dilúvio, os homens estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, absorvidos em suas atividades mundanas e inteiramente surdos às repetidas advertências feitas por Noé. Não acreditavam na possibilidade de um dilúvio. Recusavam-se a crer que houvesse algum perigo. No entanto, subitamente veio o dilúvio e os levou a todos. Todos que não se encontravam com Noé no interior da arca pereceram. Todos foram varridos de uma vez e para sempre, sem perdão, não convertidos, despreparados para o encontro com Deus. E nosso Senhor diz que assim será também a vinda do Filho do Homem. Sublinhemos essa passagem e a entesouremos nas profundezas do coração. Há muitas opiniões estranhas sobre esse assunto, até mesmo entre os homens bons. Não devemos enganar-nos imaginando que antes do retorno do Senhor, todos os homens virão a se converter ou que a terra se encherá do conhecimento de Deus. Não sonhemos, supondo que o fim de todas as coisas não possa estar próximo, porque ainda há muita iniquidade, tanto na igreja como no mundo em geral. Tais concepções são expressamente contraditadas nessa passagem. Os dias de Noé são um exemplo verdadeiro dos dias em que Jesus Cristo retornará. Milhões de professos cristãos serão desmascarados como insensatos, incrédulos, sem Deus e sem Cristo, mundanos e desqualificados para o encontro com o juiz. Tenhamos muito cuidado para que não sejamos encontrados entre os tais. Nesse trecho, a segunda coisa que exige a nossa atenção é a completa separação que haverá quando o Senhor Jesus voltar. Por 2 vezes, lemos que um será tomado e deixado o outro. No presente, o piedoso e o ímpio estão misturados e convivem juntamente. Nas igrejas, nas cidades, nos campos e por toda a parte, os filhos de Deus e os filhos deste mundo estão lado a lado. Mas isso não será sempre assim. No dia do retorno de nosso Senhor, haverá, enfim, uma completa divisão. Em um momento, num piscar de olhos, ao ressoar a última trombeta, cada um desses grupos será separado do outro para sempre. Esposas serão separadas dos maridos, os pais dos filhos, os irmãos das irmãs, os patrões de seus empregados e os pregadores de seus ouvintes. Não haverá tempo para palavras de despedida, nem para arrependimento quando o Senhor Jesus voltar. Cada qual será tomado como estiver, e ceifará conforme o que tiver semeado. Os crentes serão arrebatados para a glória, a honra e a vida eterna.
Os incrédulos serão deixados para trás, para a vergonha e o desprezo eternos. Bem-aventurados serão aqueles que estão unidos de coração seguindo a Cristo. Sua unidade jamais será quebrada e perdurará por toda a eternidade. Quem pode descrever a felicidade daqueles que forem arrebatados quando o Senhor retornar? Quem pode imaginar a miséria daqueles que forem deixados para trás? Devemos pensar nessas coisas e considerar nossos caminhos. A última coisa que nos chama a atenção nesses versículos é o dever prático de vigiar diante da expectativa em relação à segunda vinda de Cristo. Nosso Senhor diz, abre aspas, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Fecha aspas. Esse é um elemento que nosso bendito Mestre insta com frequência que observemos. Dificilmente encontramos Jesus aludindo à sua segunda vinda sem acrescentar uma recomendação. Vigiai. Ele conhece a dormência de nossa própria natureza. Ele sabe quão rapidamente nos esquecemos dos assuntos mais solenes da religião. Ele sabe quão incessantemente Satanás trabalha para obscurecer a gloriosa doutrina da segunda vinda. Ele nos arma com exortações poderosas para que examinemos o próprio coração, para que estejamos atentos e, assim, não venhamos a sofrer a ruína eterna. E todos nós possamos dar ouvidos a essas exortações. Os verdadeiros cristãos devem viver como atalaias. O dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Os crentes deveriam esforçar-se para estar sempre de prontidão. Deveriam comportar-se como sentinelas de um exército em território inimigo. Deveriam tomar a resolução de, pela graça de Deus, não dormir em seus postos. Há um texto do apóstolo Paulo que merece atenta consideração. Abre aspas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Fecha aspas. 1 Tessalonicenses 5:6. Os verdadeiros cristãos devem viver como bons servos cujo Senhor encontra-se ausente. Devem esforçar-se para estar sempre prontos para o retorno de seu Senhor. Jamais devem ceder diante do pensamento, meu Senhor demora-se. Eles devem procurar manter-se em uma atitude de coração que possa, de uma vez por todas, dar-lhe uma recepção calorosa e cheia de amor, não importa o momento em que ele venha. Há uma vasta profundidade na declaração do Senhor, abre aspas, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, fecha aspas. Se não estamos prontos para, a qualquer momento, receber o Senhor que volta, bem podemos questionar se somos verdadeiros crentes em Jesus ou não. Encerremos esse capítulo com sentimentos solenes. Aquilo que acabamos de ler requer de nós uma grande sondagem de coração. Procuremos assegurar-nos de que realmente estamos em Cristo e de que temos uma arca de salvação para quando o dia da ira irromper sobre o mundo. Esforcemo-nos para viver de maneira a sermos declarados benditos naquele dia final e não sermos lançados fora para sempre. E não menos importante, apaguemos de nossa mente a ideia generalizada de que a profecia ainda não cumprida é algo para especulação e não para a vida prática. Se essas coisas não são para a vida prática, então simplesmente não existe religião prática. João disse, abre aspas, a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro, fecha aspas. 1 João 3:3.